Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse é o seu canal de análises e opiniões sobre o que de mais importante acontece no dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos mostrar que só piora a situação dos envolvidos na briga com Elon Musk. A corda pode arrebentar para o lado brasileiro que aposta no que não consegue enxergar. Senador Rodrigo Pacheco mostra de que lado está ao sair em defesa da regulamentação da internet depois do episódio com um bilionário americano. E você vai ver ainda que surge mais um gênio dos negócios envolvendo contratos milionários de publicidade com o governo federal. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Das duas coisas, uma é a verdadeira, ou quem sabe, as duas. Ou essa gente de esquerda que governa o país, e aí estamos falando de todos que compõem o quadro de autoridades em defesa do, entre aspas, Estado Democrático de Direito, é inteiramente desprovida de inteligência superior ou pensa que o Brasil é formado apenas por gente tola, desinformada, massa de manobra? Ou, de novo, as duas coisas juntas? Parece que essa gente se olha no espelho o tempo todo quando pensa que o brasileiro é bobo, que não sabe se inteirar das coisas que acontecem à sua volta. Mao Tse-tung, na China, pensava do mesmo jeito e se deparou com um obstáculo quase que intransponível, uma massa informada e politicamente intelectualizada. E o que ele fez? Eliminou a todos, do mais simples ao mais bem informado. Bastava ter qualquer tipo de informação que pudesse representar o crescimento futuro de qualquer resistência aos planos de governo eterno, que era logo identificado e eliminado. Foram milhões de pessoas para o abate em um dos maiores e mais cruéis genocídios do planeta. Só que naquela época não existia o que temos hoje. Não cabe mais no mundo políticas genocidas como a de Mao Tse-tung. Ainda restam os remanescentes, é verdade, que procuram se manter no governo, mas que a cada dia fica muito mais difícil. A evolução dos povos e do mundo não pode ser contida como se fosse a barragem de uma grande usina hidrelétrica, por exemplo, retendo água atrás de uma parede imensa de concreto. Não pode. E as autoridades que ainda não se despertaram para a realidade do mundo moderno procuram se agarrar ao passado, em uma utopia, acreditando que podem fazer ressurgir ideologias mortas, ultrapassadas, do mundo das cinzas. Não podem. E a prova disso está acontecendo a todo momento que nos deparamos com os fatos. Se as autoridades brasileiras não queriam que um assunto doméstico ganhasse as páginas do mundo exterior, fizeram tudo errado. O ministro Alexandre de Moraes não poderia nunca ter comprado briga com um homem do porte de Elon Musk. Não poderia, se ele quisesse continuar se dando bem. Mas, ao invés disso, ele acendeu o pavio de um barril de pólvora que vai explodir bem diante do nariz dele. É como se alguém retirasse o pino de uma granada e a arremessasse em sua direção. O que vai acontecer agora é que todo mundo vai ter de correr, sair de perto para não ser atingido pelos estilhaços, porque essa bomba vai explodir, não tem jeito, ninguém mais duvida disso. Elon Musk é um homem que, ao menor espirro, vira notícia no mundo inteiro. Nem a direita brasileira poderia imaginar que teria um aliado tão importante e tão forte em tão curto tempo. Foi um presente que ninguém planejou e esperava. A esquerda caiu sozinha, entregou de bandeja por pura ausência de inteligência.
Não adianta dizer que na Rússia, na China e na Coreia do Norte, assim como na Venezuela, a coisa funciona tão bem e que poderia funcionar no Brasil. Não adianta, porque nesses lugares o processo de dominação, de lavagem cerebral e de opressão sempre existiu, ao longo de suas existências, ao longo dos séculos. As gerações já estavam acostumadas, nasceram dentro de um regime, dentro de um processo, e mesmo assim as novas estão acordando e já demandando por mudanças. O Brasil é totalmente diferente. As gerações foram educadas em uma outra cultura. Desde a independência, o país visa apenas a liberdade. E a única ditadura que se viu foi verdadeiramente a de Getúlio Vargas. Mas mesmo assim, aqueles que não queriam o que o povo do leste europeu passava e vivia, não enfrentaram dias difíceis, não enfrentaram dificuldades. Só quem teve problema foi o pessoal que queria a implantação de uma outra ditadura, a deles, que é a mesma que está sendo adotada agora no Brasil, mas que não tem mais chances de ir adiante. O curioso é que tem gente pagando para ver, pagando para chegar até o último suspiro, com a esperança de que vai conseguir sucesso. Lamento desapontar, mas não vai não. O Brasil conseguiu o aliado de peso, e peso insuportável para as autoridades nacionais. Se continuarem batendo de frente, vão perder, e feio. O tiro que tentam dar agora é a chamada regulamentação da internet e redes sociais. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, enfim, mostrou a sua cara. Ele está do lado dos que tentam impor a repressão e a censura no Brasil. Nessa segunda-feira, ele concedeu uma entrevista ao lado do líder do governo na casa, o senador Randolph Rodrigues, e de Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Internacionais do governo Lula. Pacheco saiu em defesa da regulamentação das redes sociais, disse que vai movimentar os senadores para que eles possam votar a favor do interesse do governo, como se ele fosse o chefe, como se ele mandasse na cabeça de cada um dos senadores. O que se está querendo neste momento não é proteger a sociedade brasileira dos riscos da internet, não. O que se quer é evitar que adversários políticos com muito mais potencial, com muito mais compromisso com o povo brasileiro, sejam eleitos e assumam o poder no lugar deles, como aconteceu com o fenômeno Bolsonaro em 2018. Essa é a verdade. E essa gente sabe que não consegue mais convencer o povo com suas mentiras, enquanto houver a liberdade de expressão e pensamento nas redes sociais. Ninguém no berço do socialismo e do comunismo jamais previu que pudesse existir em algum tempo futuro um advento como esse da internet. E agora tentam desesperadamente controlar essa massa através da proibição do livre pensamento. Veja o que diz o artigo 220 da Constituição de 88. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Inciso 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10º, 13º e 14º. Inciso 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, não tem como dizer que é erro de interpretação. A lei é muito clara, o artigo é muito claro. Para onde se olha, se vê a mesma coisa: a liberdade de expressão do pensamento. Tudo o que o senhor Rodrigo Pacheco disse na entrevista de ontem, acompanhado do senador Randolph e do ministro Padilha,
é atentado à Constituição. Estão armando para burlar a Constituição. O Código Penal brasileiro já trata do tema quando o assunto é ofensa de injúria ou de danos morais e materiais. Quando se trata de crime de qualquer espécie, como a pedofilia, por exemplo, a polícia já sabe muito bem o que fazer, já tem como chegar aos criminosos e há leis para punir os infratores. Logo, não se faz necessário o regulamento da internet e das mídias sociais. Se usa isso como desculpa. O que querem, na verdade, é calar a população, o povo. O próprio mercado é quem deve decidir o que é impróprio ou não. A internet não é verdadeiramente uma terra sem lei. É mentira isso. Como também não é uma terra de ninguém. Afinal, já existe o Marco Civil da Internet, que é um conjunto de regras que fortalece as leis que já existem. E, de novo, não é necessário esse papo de criar mais regulamentação. Querem, na verdade, é castrar o direito do cidadão já assegurado na Constituição. Isso é crime, o que estão tentando fazer. Os parlamentares não podem cair nesse papo furado, não devem aceitar propostas de emendas do orçamento secreto para votar em um projeto que está em desacordo com a Constituição. Os caras estão preocupados com os pleitos eleitorais que se aproximam. Sabe que a conversa mole deles não vai mais colar e por isso querem controlar as mídias sociais o quanto antes. Se for aprovado o projeto de lei que eles querem mudar de nome agora, um programa como esse, que fazemos todos os dias, e muitos outros, não poderão mais entrar no ar do jeito que fazemos, porque a interpretação das regras vai ganhar um range, um alcance muito amplo. Vai funcionar como na Venezuela, quando Maduro entender que qualquer coisa pode ser considerada como fascismo e incorrer na lei que trata do assunto para reprimir ainda mais os opositores do governo. Não se deve mexer com a internet. Ela já está analisada e coberta pelo Marco Civil. Não há necessidade de fazer mais nada. Isso é conversa fiada do senhor Rodrigo Pacheco e desse pessoal da esquerda. Veja que essa ideia, esse projeto de lei nunca partiu de parlamentares da direita, vem sempre da esquerda, que querem empurrar a sua ideologia sem respeitar o direito do cidadão de decidir sobre o que quer e espera. O que o governo e a esquerda deveriam fazer, isso sim, se estivessem agindo com seriedade de suas intenções, com transparência, com clareza, eram campanhas de esclarecimento mostrando para os usuários os caminhos corretos a serem percorridos em caso de checagem de uma notícia que pode ser fake, que pode ser mentirosa. Entendeu? Orientar, educar o usuário brasileiro de internet como agir e não impedir que ele tenha acesso à tecnologia e seja castrado de seu direito à liberdade de expressão. Isso era o que tinha de ser feito. Por que não fazem isso ao invés de censurar? Não seria mais fácil? Não vai rolar. E Randolph Rodrigues ainda disse que o dono do X, Elon Musk, é um bilionário mimado e neofascista. Nossa, só aí ele já cometeu um monte de crime, porque você não pode chamar alguém de pobre. Então você já começa chamando o cara de bilionário. E neofascista? Veja que o pensamento venezuelano já está em vigor na mente dos integrantes da esquerda. Se Elon Musk é mimado porque saiu em defesa da real democracia brasileira, o que dizer então de parlamentares que, ao menor grito da direita, já saem correndo para reclamar com o Supremo, para pedir buscas e apreensões e outras liminares contra os desafetos, simplesmente porque eles não concordam com o que a esquerda pensa ou disse. E agora um breakzinho, tá bom? Vai ser bem rapidinho para o nosso recado da saúde masculina. E voltamos já já para falar de outra coisa bem esquisita. Você vai ver. Mas antes preste bem atenção aí ao recado do Power 40. Vamos lá.
Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito sério que atinge muitos homens, a falta de virilidade. Mas tem solução, essa é a boa notícia. E para falar sobre essa solução, nós estamos trazendo aqui o André Araújo. Olá, André, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Obrigado pela recepção. É um prazer estar com todos vocês, trazendo, claro, a solução para esse problema que afeta mais de 2 milhões de homens aqui no Brasil. Que solução é essa, André? Tratamento chamado Power 40 da Max Viril Suplementos. Power 40, hein? O nome já é bem sugestivo, é poder, potência. Exatamente, poder namorar, poder dar prazer, poder ter o autocontrole da situação, porque muitas pessoas têm esse problema também da ejaculação precoce, não só a falta de ereção, mas quando consegue uma, tem aquela questão da emoção e vem a ejaculação precoce. E se para o homem é constrangedor, para a mulher também é. Aí para ele fica mais constrangedor ainda e muitas vezes ele acaba evitando o confronto, evitando um namoro, muitas vezes acaba evitando um relacionamento justamente com medo. O psicológico já fica condenando ele. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Por isso que com Power 40 é você novo de novo, é você com a rédea da situação de novo. Qual que é a referência do homem em relação ao sexo? É ele novo. Onde ele é ativo, onde ele chega junto a qualquer hora, né, em qualquer lugar. Ele vem com essa referência desde cedo. Só que os anos vão passando e os problemas vão chegando. Aí a falta, né, a baixa testosterona, é o estresse, é a ansiedade, aquele cansaço danado, a má alimentação, porque dificilmente alguém consegue comer tudo direitinho, tudo certinho todos os dias. Isso vão, né, acarretando vários problemas. Quer ver um que poucas pessoas dão o valor que deveria, só que isso está diretamente atrelado à falta de ereção. Colesterol. Fala assim, poxa, eu sempre escuto falar do colesterol, mas por que isso tem? O que isso tem a ver? Quando o triglicérides está alto, ele forma placas de gordura nas artérias. O que é uma artéria? É por onde passa o sangue. Se você apertar uma mangueira, o que acontece com o fluxo sanguíneo? Vai interromper. Assim é com a artéria. E o que acontece? O nosso órgão masculino precisa de bastante sangue. Irrigação. Então já afeta dali. Diabetes. A glicemia, quando está alta, ela estreita as artérias, estreita os vasos sanguíneos. Também afeta a questão da ereção, porque muitos homens pensam que é por causa do remédio do diabetes. E não é, é por causa da própria diabetes. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para resolver essa questão? Gente, Power 40. Eu quero te convidar, já precisa anotar o telefone, se tiver um celular em mãos, já tira uma foto aqui da tela para você poder ligar no 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Esse tratamento foi utilizado nanotecnologia. Olha aí a ciência, né, a tecnologia ao nosso dispor. E que diferença faz a nanotecnologia nesse tratamento? A resposta imediata. Você já vai começar a notar logo, opa, apareceu, né? Tem coisa diferente aqui, o negócio é bom. Então você tem uma resposta imediata. No tratamento também tem licopeno, que vai agir na próstata, diminuindo o inchaço da próstata. Tem aí também a ação antioxidante, que vai agir nas células, diminuindo o envelhecimento precoce. E tem, anote o que eu vou falar agora, fenogrego. Gente, vem da Europa. Essa erva medicinal é espetacular para diminuir os triglicérides, para te ajudar a regular a pressão arterial, para diminuir a velocidade em que o organismo absorve o açúcar, né? Tem fibras também e vai melhorar e muito a sua circulação, porque ele é um vasodilatador natural. Portanto, o sangue vai chegar onde tem que chegar e você vai notar a diferença na sua ereção. Então, André, pelo que você está dizendo,
esse Power 40, o princípio básico dele é todo natural. Não todo causa natural. efeito colateral? Não causa e nem vai dar aquela palpitação. Tem gente que às vezes utilizou um outro tipo de tratamento e teve aquela aceleração no coração. Parece que o coração ia sair pela boca. Uma taquicardia, não dá isso? Não vai ter esse tipo de problema, tá? Com o Power 40 você pode ter certeza. É só prazer, é você com poder de novo. Eu trouxe promoção, Paulo. Você trouxe promoção? Fala aí, o que é? Ligar agora, as 1000 primeiras ligações, Mundial tá bom? Telenotícias. Tem que falar o nome do programa no 0800 323 0090. Terão 50% de desconto, Uau. Vai ter direito ao frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. E repito, fala o nome do Paulo, fala o nome do programa, que aí de presente na compra do kit você vai levar, né, um massageador que você vai amar. Ainda tem um massageador? Tem um massageador, vai de Ufa. presente. Mas ó, não deixa para depois. Cuide da sua saúde, sexo é bom, é necessário, é prazeroso e você nasceu para ser feliz. Então você que é homem, tá me assistindo? Ligue agora, adquira o seu e fique novo de novo, pode ter certeza. Tá certo, então Power 40 0800 323 0090 e diga Mundial Telenotícias que você vai receber um desconto de 50%. Ligue já. Se você quiser potência, teste aí. Lembrando que você tem 50% de desconto, hein? Tem que dizer o nome do programa. E agora de volta às nossas análises. O presidente do X, o Elon Musk, disse que vai retirar do Brasil todos os funcionários, obviamente os executivos da empresa dele aqui no país, antes de divulgar o que ele está prometendo contra o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é o seguinte: se o que ele apresentar for mentira, ou seja, não corresponder com o que está dizendo, se não for compreendido como nenhum crime, então o ministro sai fortalecido e, de novo, taca a multa em cima do Elon Musk. Mas, agora vem a pergunta: e se for verdade? E se ficar realmente comprovado que o ministro atacou a Constituição, praticando censura, pedindo que os funcionários bloqueassem os perfis e mentissem, dizendo que tudo se tratava de termos de uso, ou seja, que os perfis não estavam de acordo com os termos de uso da plataforma. Isso é muito grave. Como é que vai ficar a situação? Será que o senador Rodrigo Pacheco vai querer colocar panos quentes, dizendo que não está havendo nada de errado, isso aí é um erro de interpretação? Imagine a gravidade do problema. O homem, Elon Musk, ao que parece, não está mentindo, ele está com bala na agulha. Imagine o quão grave é essa situação se ele mostrar realmente. O que vai acontecer? Como é que vai ficar o país depois dessa situação? É muito sério. E tem muita coisa estranha acontecendo na Praça dos Três Poderes também, que não víamos há muito tempo. Quer ver só? Dentre essas coisas é o surgimento de mestres superdotados de capacidade empresarial para triplicar o tamanho e faturamento de suas empresas, mesmo com tão pouca idade para tanta responsabilidade assim. Pois isso aconteceu com uma empresa de compra de mídias eletrônicas chamada Omnia 360. Legal, legal. No mês passado, essa empresa, que não tem site e nem tantos seguidores no Instagram, menos de 1000, disse ter tido um ano de 2023 maravilhoso, bem positivo para suas finanças, tendo triplicado inclusive o seu faturamento financeiro. Demais! E essa empresa tem como sócio o filho do presidente da Câmara, Arthur Lira. Não é legal isso? Nos faz lembrar quando o filho do presidente Lula, o Lulinha,
Saiu do zoológico em que trabalhava para assumir o comando de empresas de telecomunicações e saltar para um faturamento bilionário, coincidentemente no mesmo período em que o pai era o presidente da República. Mas na época diziam que o cara era um gênio dos negócios. Pois agora se descobriu um outro gênio, o filho do presidente da Câmara, Arthur Lira Filho. A história dele saiu nesta terça-feira em vários veículos de comunicação social do país. A empresa dele, pelo que foi divulgado, conseguiu, através do Instagram, ser responsável por mais de 700 painéis digitais espalhados pelas cidades de São Paulo e Recife. A empresa alegou que as ações chegaram a impactar cerca de 4,5 bilhões de pessoas por mês, número que representa mais da metade da população mundial, segundo a ONU. Ou seja, essa façanha teria ocorrido apenas em território brasileiro, segundo o que foi divulgado pela mídia. É impressionante, ou não é? Mais que a metade da população mundial apenas nas cidades de São Paulo e Recife. Como cabe? O curioso é que na plataforma do Instagram, a empresa tem menos de 800 seguidores e é especialista em intermediar contratos de verbas publicitárias com órgãos do governo federal. De janeiro a outubro de 2023, já tinha intermediado quase 9 milhões de reais com os órgãos do Poder Executivo. Uau! Ministérios como o da Saúde e Educação, assim como o Banco do Brasil e até a Caixa Econômica Federal, têm contratos com essa empresa. E mais ainda, desde novembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal tem como presidente Carlos Vieira, aliado do presidente da Câmara dos Deputados. O filho de Lira é sócio da Omnia 360. Uma outra sócia seria filha de um assessor da Câmara. Que coisa curiosa é essa? Esse assunto já teve muita repercussão no passado, mas agora voltou à tona porque o sócio e filho do presidente Arthur Lira mostrou que a empresa triplicou de tamanho e faturamento em um ano. Pelo jeito, estamos diante de supergênios dos negócios envolvendo o governo federal, toda vez que se completa um ciclo como o que estamos presenciando agora. Foi assim nos ciclos anteriores, lá atrás, e estamos começando uma nova era agora. Não é legal isso? Nos diga nos comentários o que você pensa, o que você acha sobre isso, por favor. Ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar. Por favor, pode comentar também que eu leio todos os comentários. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima. Até lá!